1 Pedro capítulo 5, do verso 6 ao verso 8. Diz assim, olha: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E o verso 8: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Se Deus cuida de você, por que continuar tentando segurar tudo sozinho? Talvez você esteja ouvindo isso com o coração apertado, tentando fingir que está tudo bem, mas lá no fundo você sabe que tem coisa demais que está tirando a sua paz. Mas hoje é o momento de entregar essa dor, essa conta, esse medo, essa ansiedade, entregar para Deus esse relacionamento que talvez esteja te sugando, entregar esse cansaço que não passa. E entenda uma coisa: Deus não ignora quem entrega. Deus honra quem confia nele. Então, eu quero pedir que você, pela fé, escreva aqui nos comentários: eu escolho confiar. Amém? Escreva isso aqui como uma declaração de fé. Eu escolho confiar. E isso é muito mais do que uma frase, é uma decisão. Hoje é segunda-feira e talvez você já tenha acordado no seu limite. Tem peso que você não sabe mais nem de onde veio, mas você apenas sente. Tem cobrança que você nem ouviu ainda, mas que já está te deixando ansioso. Tem problema que você já decidiu adiar, porque sabe que não tem força para enfrentar hoje. Mas é agora que eu preciso te lembrar: quem anda com Deus não caminha por impulso, caminha por direção. E tem direção dele para você nessa semana. Amém? Você não foi chamado para começar mais uma segunda-feira só empurrando as coisas com a barriga. Então, levanta desse jeito mesmo que você está, mesmo com dúvida, com cansaço, com contas vencidas, mas levante com fé. Porque não é o seu sentimento que governa a sua vida, é a presença de Deus. Se o desânimo vier, você vai responder com fé. Se a má notícia vier, você vai enfrentar com oração. E se ninguém te apoiar, você vai se lembrar: quem me sustenta é o Senhor. Aleluia. Quem me sustenta é o Senhor. Não é a opinião dos outros. Não são as circunstâncias. Não são os ventos favoráveis. Quem te sustenta é o Senhor. Eu oro, irmãos, para que você receba essa palavra no seu espírito e na sua mente. Você não é o que você sente. Você pode sim estar abatido, mas você continua sendo filho. Você pode estar cansado, mas você ainda é amado, amada. O que você sente agora não cancela o que Deus já declarou sobre você. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 38, o seguinte: o justo viverá pela fé. Amém? O justo vive pela fé, não por sentimentos, mas pela fé. E fé é quando você continua mesmo sem enxergar saída. É quando você ora mesmo estando em silêncio por dentro. Quem anda com Deus não vive por impulso, vive por direção. E Deus tem direção para essa semana que está começando. Não espere que tudo ao seu redor mude para que você reaja. Comece mudando a sua postura. Pare de correr atrás daquilo que te desgasta.
Volte a buscar aquilo que te edifica. Quem busca a presença de Deus não vive vazio. Quem busca força em Deus não vive esgotado. Essa semana não depende do que acontece do lado de fora, mas depende de como você escolhe caminhar com Deus. Amém? Então, entregue a sua vida, as suas preocupações, os seus problemas, todos eles nas mãos de Deus. É por dentro que Deus vai te curar. É dentro de você que Ele está fortalecendo. É no seu interior que Ele está te sustentando. Todas as suas escolhas, as suas decisões, apresente-as a Deus. Antes de tomar qualquer decisão, antes de agir de forma precipitada, fale com Deus. Dialogue com o Espírito Santo. Peça a Deus para colocar paz no seu coração diante de qualquer escolha, de qualquer atitude. Essa semana vai ser uma semana diferente. Eu creio que essa será uma semana abençoada para você. Você crê nisso? Então diga amém, eu creio. Receba essa palavra em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, entregando ao Senhor tudo aquilo que tem pesado no nosso coração. Obrigado, Pai, pela Tua fidelidade. Obrigado por nos sustentar até aqui. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa a nossa incredulidade, perdoa a nossa mania de tentar resolver tudo sozinho. Hoje nós escolhemos confiar em Ti. Eu peço, meu Pai, que o Senhor fortaleça essa pessoa que começou a semana desanimada, sem direção. Sustenta aquele que está lutando com a mente, com o corpo, com as emoções. Traz provisão para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, Senhor. Restaura casamentos. Cura aqueles que estão enfermos. Liberta aqueles que estão presos aos vícios. Queremos ser guiados pela Tua voz. Queremos caminhar, Pai, debaixo da Tua direção. Queremos lembrar que aquilo que sentimos não define quem nós somos. O que sentimos não tem o poder de cancelar aquilo que o Senhor já declarou a nosso respeito. A Tua palavra diz que o justo vive pela fé, e é assim que nós queremos viver. Mesmo sem sentir, mesmo sem entender, mesmo sem ter todas as respostas, queremos confiar. Porque quem confia entrega, quem confia descansa, e quem descansa no Senhor encontra forças que o mundo não pode dar. Eu oro por essa pessoa que está lutando contra os vícios, as drogas, o álcool, os jogos de azar, a pornografia. Eu oro por aqueles que querem parar, mas não conseguem. Por essa pessoa que está cansada de cair e que quer se levantar de uma vez por todas. Quebra as correntes, Pai. Liberta, restaura. Coloca força onde hoje só há fraqueza. Coloca esperança onde hoje tem reinado o desespero. Eu quero interceder por cada nome que for deixado aqui nos comentários desse vídeo. Pessoas que serão mencionadas aqui por seus parentes, amigos, irmãos em Cristo, filhos, filhas, sobrinhos, netos, esposas, maridos, que cada nome escrito aqui seja visitado pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor vá ao encontro de cada situação, de cada lágrima, de cada clamor. Que tudo seja feito conforme a Tua vontade, Pai. Que o Senhor atenda a cada pedido de oração mencionado aqui. E que ao final dessa semana, muitos testemunhos sejam contados. Porque nós cremos que o Senhor ainda opera. O Senhor ainda transforma. O Senhor cuida de cada detalhe. Aumenta a fé desse irmão e dessa irmã. Dá direção,
dá paz, conceda descanso. Que essa seja uma semana marcada pela tua presença. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus não te criou para viver uma vida tão carregada assim. Qual foi a última vez que você sorriu? Quando foi a última vez que você realmente se divertiu e se sentiu leve? Não deixe que o peso que colocaram sobre os seus ombros te definam e pare de colocar mais pesos ainda sobre você. Você pode ter uma vida leve, com mais sabedoria, mais paciência e com muita paz. Mas para isso você precisa reconhecer que está levando uma vida pesada. Deus quer colocar em seu rosto um sorriso novamente e no seu coração a paz. Eu pensei em algumas coisas que claramente tornam a vida da maioria das pessoas mais pesada. Primeiro elemento que você deveria eliminar da sua vida, visando uma vida mais leve, é deixar de reclamar ou de queixar-se o tempo todo. A reclamação tem esse sentido de clamar novamente, ou seja, não sair do lugar. A reclamação não te ajuda em nada na situação que você está vivendo. Ela te faz ficar naquele sofrimento, naquela mesma vibração o tempo todo. Tudo o que pensamos tem o potencial de gerar uma sensação, uma emoção. Para a nossa mente, tudo o que pensamos é realidade. Então, se você fica reclamando sobre um assunto, ele fica presente na sua vida. Esse, com certeza, é um dos aspectos que torna o seu dia a dia mais pesado. Segundo aspecto que você também deveria eliminar se quiser tornar sua vida mais leve: pare de se vitimizar. Se vitimizar é quando você enfrenta um problema e fica se lamentando, pensando: olha como eu sou coitado, isso sempre acontece comigo. Muitas situações podem realmente fazer de você uma vítima, mas eu estou falando da atitude de vitimização contínua. Isso te faz ficar preso no problema. O contrário disso é a autorresponsabilidade. Aceitar o problema, passar pelo período de frustração, mas em algum momento partir para resolver, para se movimentar, sair daquele ponto. Fazer dos limões uma limonada é uma escolha que pode te tornar uma pessoa mais leve, independentemente dos problemas que surgirem. Terceira atitude que atrapalha você de ser uma pessoa leve: ser autocentrado demais. Quando você só enxerga seus próprios problemas e questões, fica difícil relativizar e ver além. Ao treinar olhar para fora, você amplia sua visão de mundo e relativiza o que está vivendo. Isso ajuda a levar a vida com mais leveza. Quarta atitude a eliminar: fazer fofoca ou julgar as pessoas. E aqui também vale o contrário, se você ouve fofocas ou julgamentos. A história das 3 peneiras de Sócrates ilustra bem isso. Se o que você vai contar não é verdadeiro, bom ou útil, não vale a pena compartilhar. Isso evita carregar um peso desnecessário na sua vida. Quinto aspecto: querer controlar tudo. Se você tenta controlar todas as coisas, isso vai pesar na sua vida e trazer ansiedade e frustração. Analise o que depende de você e pratique a aceitação com aquilo que não depende. Sexta atitude: não aceitar erros seus ou de outras pessoas. Ser rancoroso ou muito crítico te prende em erros passados. A ideia é não ficar remoendo esses erros, mas superá-los. 2 coisas essenciais para construir uma vida leve: treinar sua postura e praticar a gratidão. Treinar a postura é estar inteiro em cada situação, sair do piloto automático e saborear cada momento. A gratidão, por sua vez, é ser agradecido pelas coisas boas da vida, das mais simples às maiores. Isso muda sua atitude de vitimização para autorresponsabilidade
e te ajuda a enxergar as coisas como oportunidades. Deus vai te ajudar dia após dia a ser uma pessoa mais leve. E cada novo passo que você der, pode ter certeza de que você não está sozinho. Pois antes de você estar interessado na sua melhoria, saiba que Deus é o mais interessado nela. Tanto que talvez você não entenda agora, mas muitas coisas que você viveu te trouxeram até esse momento. E muitas delas te ensinaram a ser mais forte, mais resiliente e mais paciente, tanto com você mesmo quanto com os outros. Que tal colocar em prática tudo isso que você já sabe? Não perca tempo, comece hoje mesmo. Escreva aqui nos comentários: eu serei mais leve. Errar é humano e carregar o peso do perfeccionismo só nos impede de avançar. Quando aprendemos a perdoar, tanto a nós mesmos quanto aos outros, liberamos esse peso, abrimos espaço para a cura e o crescimento. É claro, não use isso como desculpa para sair errando e sempre procure estar em dia com o perdão de Deus e em paz em sua consciência. Mas entenda que isso é um processo diário. Deus está com você em cada passo dessa jornada. Ele te guia, te fortalece e te ajuda a se tornar uma pessoa mais leve, mais em paz consigo mesma e com o mundo ao seu redor. Que essa reflexão seja um lembrete de que você não está sozinho e que há sempre uma maneira de viver com mais leveza e alegria. Com essas palavras, eu espero que você se sinta encorajado nesse dia a buscar uma vida mais leve, uma vida em que a paz, a gratidão e a sabedoria sejam suas companheiras constantes. Que Deus te abençoe nessa caminhada e que cada dia seja uma oportunidade para viver de forma mais plena e feliz. Se essa mensagem te ajudou de alguma maneira, compartilhe ela com os seus contatos. As dicas que eu vou falar aqui sobre ansiedade podem parecer bem óbvias, mas eu peço que você ouça com bastante atenção, porque muitas vezes nós não nos damos conta quando estamos ansiosos. Passamos pela ansiedade e só vamos compreender isso depois. Mas é possível amenizar a ansiedade, para que ela não impeça você de conquistar coisas grandes ou para que simplesmente não te faça perder a alegria de alguns momentos que você poderia aproveitar com muito mais intensidade. A primeira dica é: organize a sua rotina. A organização é a maior inimiga da ansiedade. Quando nós deixamos tudo organizado, quando nós sabemos o que temos que executar, onde procurar as coisas, tudo parece mais tranquilo para nós. Caso contrário, quando as coisas estão desorganizadas, você vai se sentir no meio de uma pilha de coisas para fazer, coisas que podem tomar uma proporção gigantesca na sua vida, muito maiores do que elas realmente são. Então, coloque tudo num papel ou num cronograma, se organize para enxergar o tamanho real daquilo que você precisa fazer. Lembrando que ser organizado não é querer que o mundo se encaixe em uma agenda. Imprevistos podem acontecer e você precisa saber lidar com eles. A segunda dica é: invista no autoconhecimento. Nós somos seres humanos e somos muito parecidos em muitas coisas, mas cada pessoa tem a sua própria maneira de pensar e de agir. Então, se conhecer é fundamental. Não se espelhe nos outros para saber o que fazer. Olhe para você mesmo, para as suas limitações, para a sua condição, para o seu conhecimento e aprenda a sua própria maneira de reagir e de lidar com as coisas. Outra dica interessante e simples de se colocar em prática é a seguinte: aprenda e controle a sua própria respiração. A respiração é um dos pontos mais importantes quando nós falamos de ansiedade. O controle da respiração tem a capacidade de induzir ou de acabar com uma crise de ansiedade, de tão poderosa que é.
Então, quando você sentir que está em um ritmo respiratório muito acelerado, tente reduzir a intensidade da respiração, puxando para o abdômen e tirando aquela pressão de ar do peito. Inspire e respire profundamente para você conseguir se conectar consigo mesmo e não se deixar levar pelo estado ansioso. A próxima dica é: identifique pensamentos negativos. Geralmente, a ansiedade traz consigo uma série de pensamentos negativos. Nós somos tomados pelo pessimismo e começamos a imaginar que as coisas não vão dar certo e que o pior vai acontecer. Mas na maioria das vezes são apenas suposições da nossa mente, motivadas pelo medo. Quando pensamentos negativos invadirem a sua cabeça, desconfie deles e coloque-os na possibilidade real, sem ficar confabulando sobre o que pode ou não pode acontecer realmente. E a última dica que eu quero dar é a seguinte: não exija tanto de você. Tome cuidado, porque talvez você esteja se cobrando demais. Cada um de nós tem um tempo próprio de desenvolvimento pessoal. E muitas vezes isso não está relacionado à idade, mas sim à vida de cada um. Quando passarmos por um momento difícil, nós temos que aprender a relaxar, aceitar quem nós somos, onde estamos e entender que aquela situação vai passar e que você já está fazendo o seu melhor. Você já está fazendo aquilo que está nas suas mãos. Portanto, não se cobre tanto. Haja em prol de você mesmo, mas não queira exigir de você algo que você mesmo não pode dar. Eu queria terminar fazendo uma pergunta. Você se considera uma pessoa ansiosa? Como essa ansiedade tem interferido na sua vida? Ouça com atenção, receba essa palavra como alimento para a sua alma. O Salmo 91 diz assim, olha: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhes responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei
a minha salvação. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor Deus, nós nos colocamos diante da Tua palavra, com temor e com fé. Sabemos que o Senhor não mente. O que está escrito no Salmo 91 para nós não é poesia, não é metáfora, não é conforto raso. É proteção, é escudo, é verdade absoluta, é promessa eterna. Por isso, eu oro agora por essa pessoa que está me ouvindo, Pai. Por essa irmã, por esse irmão, que talvez esteja se sentindo cercada de perigos. Perigos na mente, no coração, no trabalho, até mesmo dentro da sua própria casa. Mas a Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, pode descansar. E é isso que eu te peço agora, que essa pessoa encontre descanso, que ela encontre paz no meio da guerra, refúgio no meio do caos. Cobre essa vida, Senhor, com as Tuas asas. Livra esse coração do laço do inimigo. Livra da peste que anda sorrateira, das ameaças que surgem do nada, dos pensamentos que atormentam nas madrugadas. Livra ela da seta que voa ao meio-dia, das palavras malditas, das calúnias, das más intenções escondidas. A Tua verdade para nós é escudo. Então, ó Deus, guarda essa pessoa com a Tua verdade. A verdade que liberta, que separa, que protege. Tira todo o medo desnecessário, toda a ansiedade paralisante. 1000 poderão cair ao lado, 10.000 à direita, mas que o Senhor não permita que essa vida seja tocada, porque ela está guardada nas Tuas mãos. Se o inimigo tentar tocar, que o Senhor coloque um anjo. Se o mal tentar se aproximar, que encontre o Teu fogo ao redor. Se houver alguma praga rondando essa casa, que ela bata em retirada em nome de Jesus. Porque aos Teus anjos o Senhor já deu ordem a nosso respeito. E eles nos guardam, eles sustentam, eles livram. O Senhor disse: Ele me invocará e eu lhe responderei. Então responda agora, Senhor. Responda a esse coração que ninguém entende, mas que o Senhor entende. Estende a Tua mão forte. Conceda livramento. Dê sabedoria, discernimento e direção. E mostra mais uma vez que o Senhor é Deus fiel, que vela pela Tua palavra para que ela se cumpra. Nós Te adoramos, Pai, e declaramos que Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o Deus em quem confiamos. Mostra-nos a Tua salvação e nos conceda dias de paz, de força, dias perfeitos na Tua presença. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Olha só, se você me ouviu até aqui, escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários. Coloque o seu nome aqui, coloque o nome de alguém da sua família, alguém por quem você está orando. Pode ser uma oração pela saúde, por libertação, por um recomeço, por proteção. No final do vídeo eu vou orar novamente pela sua vida. E o Senhor, que vê em secreto, vai agir com poder na sua vida. Irmãos, o segredo não está em visitar a presença de Deus, está em habitar nela. Muita gente só procura Deus quando o medo bate à porta, quando a dor aperta, quando tudo parece fora do controle. Mas a promessa aqui do Salmo 91 não é para quem visita, é para quem habita, para quem decide morar ali.
Não se trata de repetir versículos para se sentir mais seguro. Se trata de viver com o coração rendido, dia após dia, debaixo da autoridade do Senhor. É ali que você vai encontrar descanso. É ali que a alma para de correr em círculos. É ali que o medo perde a força. E talvez você já tenha passado por tanta coisa nos últimos tempos que já nem sabe mais como se aproxima de Deus. Talvez até sinta que não tem mais forças para orar. Mas eu quero te lembrar, o esconderijo do Altíssimo continua acessível, continua aberto. A sombra do Onipotente não se move. E quem habita ali encontra abrigo. Se você tem vivido ansioso, cansado, com pensamentos que não te deixam em paz, se a insegurança tem calado a sua fé, hoje Deus te chama de volta para esse lugar, para habitar, não para passar por um momento, uma fase, mas para viver com Ele. Porque quando a presença de Deus se torna morada, não há escuridão que resista. É isso que transforma a nossa vida. Não é apenas o que a gente lê ou ouve, é onde nós escolhemos permanecer. E se hoje você entendeu isso, se hoje você decide voltar para esse lugar, então segure essa decisão aí dentro do peito e não solte mais. Eu vou orar por você nesse momento e a minha oração é para que você decida habitar no esconderijo do Altíssimo. Fazer de Deus o seu refúgio, sem precisar mais ficar correndo de um lado para o outro. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa, coloque o nome dela aqui. Uma circunstância, uma situação que você está enfrentando, que tem te provocado dor, tristeza, angústia, coloque ela aqui nos comentários. Vamos falar com o Pai mais uma vez nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sabemos que o Senhor habita nos céus, mas também se faz presente no mais íntimo do coração daqueles que te buscam. Eu me coloco agora diante da tua presença para orar por cada vida que ouviu essa palavra até o fim. Ó Deus, que o Senhor contemple cada pedido de oração que foi deixado aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada nome, cada história, cada dilema, cada necessidade. Tem pessoas aqui que talvez nem saibam mais como vão continuar, mas decidiram pela fé se agarrar à tua promessa, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Eu peço a Ti, ó Deus, guarda essa casa, guarda essa família, que os Teus anjos acampem ao redor de cada lar representado aqui, que onde há confusão, haja paz, que onde existem hoje trevas, que haja luz, que a Tua presença seja real na vida dessa pessoa. Ó Deus, eu oro por essa mãe que tem chorado por seu filho, por esse pai que não sabe como vai conduzir essa família, por esse jovem, essa jovem que tem lutado pela sua libertação. Entra, ó Deus, com socorro, com provisão, com livramento e com direção. Ó Deus, que o Senhor conceda a cura das enfermidades daqueles que estão passando por um momento de fraqueza, de dor, que nenhuma praga, nenhum desastre, nenhum desespero bata nessa porta. Cremos que o Senhor é Jeová Jirê, o Deus que provê. Por isso, nós confiamos no Teu poder, confiamos no Teu agir. Contudo,
seja feita a tua vontade em nossa vida. Espírito Santo de Deus, abraça essa pessoa agora, que ela sinta o teu amor, o teu cuidado, que ela saiba no íntimo do seu coração que não está sozinha e que o Espírito Santo possa levar até ela consolo, paz, conforto e esperança. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E nesta semana que acabou de começar, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Vamos juntos buscar a presença do Espírito Santo, crendo que Ele pode transformar o nosso coração, a nossa mente e a nossa semana por completo. Deus tem algo especial preparado para você. E acredite que nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. O Espírito Santo é o grande diferencial que muda tudo. Com Ele, nós não enfrentamos os desafios sozinhos. Amém? Eu quero começar fazendo uma oração pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por mais uma oportunidade de falar com meus irmãos e irmãs. Eu quero colocar a vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem em tuas mãos. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor derrame sobre cada um de nós uma unção renovadora, uma força que nos capacite a enfrentar os desafios dessa semana com coragem e com determinação. Que o Senhor tire todo o desânimo, toda a tristeza, toda a angústia, todo o ressentimento, qualquer obstáculo que esteja impedindo essa pessoa de caminhar em direção àquilo que o Senhor tem preparado para ela. Nós cremos, Pai, que Tu tens poder para mudar a nossa história. E eu peço que o Senhor renove as forças daquele que está cansado, daquele que está sem motivação. Que o Teu Espírito venha com poder sobre essa vida agora, enchendo o coração dessa pessoa de paz, alegria e ânimo para encarar a semana que está começando. Que o Espírito Santo seja o nosso conselheiro, o nosso amigo, que nos guia em cada decisão e em cada passo. Eu oro, Senhor, para que toda preocupação, toda ansiedade, todo medo sejam lançados fora e que essa pessoa sinta o Teu toque de amor, de cuidado e de renovação. Em nome de Jesus, que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana de vitórias e uma semana de comunhão contigo. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Você crê que o Espírito Santo tem poder para mudar a sua vida por completo? Se você crê, escreva aqui nos comentários: quero ser cheio do Espírito Santo. Declare isso com convicção. Quero ser cheio do Espírito Santo. Eu creio, irmãos, que Deus preparou um tempo de paz, um tempo de cura e um tempo de intimidade com o Espírito Santo para a sua vida e para a minha vida nesta semana. Amém? Eu peço que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante, porque é através do seu like que nós já conseguimos alcançar a marca de 2.600.000 inscritos. Nós temos uma meta agora de chegar a 2.650.000. Por isso eu conto com o seu like, para que esse vídeo seja promovido pelo YouTube. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos, conheça as séries que nós postamos aqui e ative as notificações para você receber uma mensagem toda vez que eu postar um vídeo novo.
Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal, ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Que nada falte na sua casa, em nome de Jesus. O texto que eu quero ler está em Atos capítulo 4, verso 31. Atos capítulo 4, verso 31. Está escrito: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. No final da mensagem, eu vou orar novamente pela sua vida. Por isso, eu quero pedir que você escreva também aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Irmãos, eu sei que muitas pessoas escrevem aqui nos comentários as dificuldades que têm enfrentado dentro dos seus relacionamentos familiares. Alguns estão com problemas no casamento, outros têm passado por problemas com os filhos, às vezes com seus pais e até mesmo entre irmãos. A convivência dentro de casa muitas vezes é um grande desafio. E sabe de uma coisa? Nesses momentos é que o Espírito Santo age. Não é pela nossa própria força que nós vamos conseguir resolver esses conflitos. Talvez a grande mudança que vai acontecer na sua vida, a partir de hoje, é entender que você não está sozinho nessa luta. O Espírito Santo está ao seu lado. Ele está com você, dentro de você. É Ele que realiza a verdadeira transformação. Ele nos conduz ao que é certo, nos dá paciência para lidar com as pessoas ao nosso redor e, acima de tudo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se você tem buscado por uma mudança na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos, permita que o Espírito Santo guie suas ações. Ele sabe o que é melhor para você e para sua família. Quando permitimos que o Espírito Santo tome o controle, ele muda situações que nós, com nossas próprias forças, jamais conseguiríamos mudar. Ler o livro de Atos é maravilhoso, porque durante a leitura nós percebemos o Espírito Santo se manifestando poderosamente na vida dos primeiros cristãos. Eles testemunharam coisas incríveis, milagres e transformações sobrenaturais. Às vezes, a gente lê essas histórias e fica imaginando como seria maravilhoso viver isso também. Mas eu quero te lembrar de algo. O mesmo Espírito Santo que agiu na vida dos apóstolos, da igreja primitiva, age em nossas vidas hoje. Nós não precisamos de grandes sinais para sentir a sua presença. O Espírito Santo se manifesta também nos pequenos momentos do nosso dia a dia. Você já percebeu como ele nos consola, nos dá força e sabedoria nas situações mais simples? Quando oramos, quando buscamos a Deus, quando enfrentamos nossos desafios diários, o Espírito Santo está ali presente, nos guiando e nos fortalecendo. Não espere por grandes eventos para sentir a presença de Deus. Ele está aí com você agora, onde você está. Romanos capítulo 8, verso 26 nos lembra que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso quer dizer que, mesmo quando você não tem forças ou palavras para orar, o Espírito Santo está intercedendo por você. Ele conhece suas necessidades, seus medos, suas fraquezas, e ele está trabalhando em sua vida, mesmo que você não perceba.
Amém, meu irmão, minha irmã? Eu quero desafiar você a, durante toda essa semana, começar cada dia com uma oração. Uma oração onde você estará pedindo ao Espírito Santo que guie seus passos, suas decisões, que ele te fortaleça para os desafios que estão por vir. O Espírito Santo não é só uma força que age em momentos de avivamento. Ele está conosco em cada momento da nossa vida. Ele é o nosso amigo, o nosso conselheiro, aquele que nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus. Você pode não ver grandes milagres acontecendo todos os dias, mas pode sentir o amor e a paz do Espírito Santo enchendo seu coração, acalmando a sua mente, dando direção para as suas decisões. Abra o seu coração para o Espírito Santo e permita que ele conduza a sua vida durante essa semana. Amém? Que cada pensamento, cada palavra, cada atitude sejam guiados por ele. Além disso, eu quero que você se lembre que a comunhão com o Espírito Santo deve ser contínua. Todos os dias, busque a presença dele. Não somente quando você estiver enfrentando dificuldades, mas também nos momentos de alegria, nas vitórias, nas pequenas bênçãos do dia a dia. O Espírito Santo quer ser parte integral da sua vida, não só nos momentos de necessidade. Quando a gente desenvolve um relacionamento diário com o Espírito Santo, nós começamos a perceber como ele nos conduz e nos dá discernimento em todas as áreas da sua vida. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração, receba pela fé a presença do Espírito Santo. Seja cheio da glória de Deus, seja cheio da presença de Deus, seja cheia da presença de Deus. Nesse momento eu quero orar por você, pela sua família. Eu quero pedir a Deus que você seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo. E se o Senhor te trouxer à memória o nome de uma pessoa por quem você está orando, escreva aqui nos comentários esse nome. Se tem uma situação específica pela qual você tem clamado a Deus, escreva ela aqui. Ou pelo menos coloque a área da sua vida que precisa do toque de cura e de restauração de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, mais uma vez eu te agradeço por cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Eu coloco a vida de cada um deles em tuas mãos e te peço, Pai, que o Senhor derrame sobre eles o teu Santo Espírito de forma abundante. Queremos ser cheios da tua presença. Queremos que a nossa vida transborde da tua presença. Que essa semana seja um marco na vida de cada pessoa que está orando comigo agora. Que elas possam sentir a diferença de andarem guiadas pelo teu Espírito. Ó Deus, eu peço que o Senhor tire de nós toda a angústia, todo o peso, toda a ansiedade, toda a preocupação e traga sobre nós a tua paz, a tua leveza. Que o Espírito Santo esteja presente em cada momento desta semana, nas decisões difíceis, nos momentos de alegria, nas situações desafiadoras. Queremos sentir o teu toque, o teu amor e a tua direção em tudo que fizermos. Eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por aqueles que estão clamando pela cura física, emocional ou espiritual. Que o teu poder de cura toque essas vidas agora, trazendo saúde, trazendo refrigério para essa dor, para essa enfermidade. Eu também oro por aqueles que enfrentam problemas financeiros, Pai. Eu peço a tua provisão. Abre portas de emprego, dê oportunidades. Visita essa pessoa nesse tempo de escassez. Que elas possam experimentar
da tua provisão. Eu apresento cada pedido de oração relacionado aos sentimentos, à vida emocional, à vida sentimental. Que os casamentos que estão em crise, os relacionamentos familiares, as amizades que foram quebradas, sejam restauradas pela tua graça e pelo teu amor. Traga reconciliação, paz e entendimento. Eu quero colocar diante do Senhor todas as pessoas que estão aqui pedindo direção para as suas vidas, que estão passando por um momento de dúvida, que não sabem qual caminho seguir. Espírito Santo de Deus, ilumina cada decisão, dê clareza e sabedoria para que elas escolham o caminho certo, segundo a tua vontade. Ó Deus, eu quero declarar pela fé que essa semana será uma semana de vitória, uma semana de comunhão contigo, uma semana cheia do Espírito Santo. Eu oro por cada pedido de oração feito aqui, Pai, e te peço, atenda a cada um segundo a tua vontade. Derrama a tua cura, a tua restauração e o teu amor sobre essa vida. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, porque oramos em nome do teu Filho, Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Busque a Deus durante essa semana. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Fale com Ele, ouça a voz dEle. Busque a Deus através da palavra. Busque a Deus lá no quarto secreto, na intimidade. Separe um tempo de qualidade para que você possa se relacionar com Deus. Amém? Essa mensagem falou ao seu coração? Deus ministrou ao seu coração através dessa palavra? Então não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo, ó, no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bênção você estar aqui, começando mais uma semana na presença de Deus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Presta atenção. Se você está ouvindo essa mensagem, se essa mensagem chegou até você, é porque Deus não desistiu da sua vida. E essa nova semana é a prova viva disso. Nova semana, nova chance, nova oportunidade para você recomeçar. E eu sei que talvez o seu coração ainda esteja carregando coisas da semana passada. Talvez você esteja começando essa segunda-feira com contas para pagar, com seu corpo cansado, com desânimo ou até com medo do que vem pela frente. Mas eu quero te dizer uma coisa que pode mudar completamente a sua perspectiva. Deus já está à frente de tudo o que você terá que enfrentar nessa semana. Deus já sabe tudo o que vai acontecer. Antes mesmo de você sair de casa, Ele já preparou o caminho. Antes mesmo do problema aparecer, Deus já sabe qual será a solução. Antes da sua lágrima cair, Deus já preparou o consolo. Por isso, você não precisa começar essa semana tentando controlar aquilo que só Deus pode resolver. Comece confiando, comece entregando, acreditando. Amém? Receba essa palavra aí no seu coração. Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante, porque através do seu joinha, nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias.
Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Palavra que eu quero liberar sobre a sua vida hoje. 1 Pedro capítulo 5, do verso 6 ao verso 8. Diz assim, olha: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. E o verso 8: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Se Deus cuida de você, por que continuar tentando segurar tudo sozinho? Talvez você esteja ouvindo isso com o coração apertado, tentando fingir que está tudo bem, mas lá no fundo você sabe que tem coisa demais que está tirando a sua paz. Mas hoje é o momento de entregar. Entregar essa dor, essa conta, esse medo, essa ansiedade. Entregar para Deus esse relacionamento que talvez esteja te sugando. Entregar esse cansaço que não passa. E entenda uma coisa: Deus não ignora quem entrega. Deus honra quem confia nele. Então, eu quero pedir que você, pela fé, escreva aqui nos comentários: eu escolho confiar. Amém? Escreva isso aqui como uma declaração de fé. Eu escolho confiar. E isso é muito mais do que uma frase, é uma decisão. Hoje é segunda-feira e talvez você já tenha acordado no seu limite. Tem peso que você não sabe mais nem de onde veio, mas você apenas sente. Tem cobrança que você nem ouviu ainda, mas que já está te deixando ansioso. Tem problema que você já decidiu adiar, porque sabe que não tem força para enfrentar hoje. Mas é agora que eu preciso te lembrar: quem anda com Deus não caminha por impulso, caminha por direção. E tem direção dele para você nessa semana. Amém? Você não foi chamado para começar mais uma segunda-feira só empurrando as coisas com a barriga. Então, levanta desse jeito mesmo que você está, mesmo com dúvida, com cansaço, com contas vencidas, mas levante com fé. Porque não é o seu sentimento que governa a sua vida, é a presença de Deus. Se o desânimo vier, você vai responder com fé. Se a má notícia vier, você vai enfrentar com oração. E se ninguém te apoiar, você vai se lembrar: quem me sustenta é o Senhor. Aleluia. Quem me sustenta é o Senhor. Não é a opinião dos outros. Não são as circunstâncias. Não são os ventos favoráveis. Quem te sustenta é o Senhor. Hoje, lá no outro canal, no Minuto Reflexão, eu falei sobre um assunto que serve perfeitamente para esse momento aqui. Você não é o que você sente. Depois você assiste lá o Minuto Reflexão de hoje. Eu oro, irmãos, para que você receba essa palavra no seu espírito e na sua mente. Você não é o que você sente. Você pode sim estar abatido, mas você continua sendo filho. Você pode estar cansado, mas você ainda é amado, amada. O que você sente agora não cancela o que Deus já declarou sobre você.
A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, verso 38, o seguinte: o justo viverá pela fé. Amém? O justo vive pela fé, não por sentimentos, mas pela fé. E fé é quando você continua mesmo sem enxergar saída. É quando você ora mesmo estando em silêncio por dentro. Quem anda com Deus não vive por impulso, vive por direção. E Deus tem direção para essa semana que está começando. Não espere que tudo ao seu redor mude para que você reaja. Comece mudando a sua postura. Pare de correr atrás daquilo que te desgasta. Volte a buscar aquilo que te edifica. Quem busca a presença de Deus não vive vazio. Quem busca força em Deus não vive esgotado. Essa semana não depende do que acontece do lado de fora, mas depende de como você escolhe caminhar com Deus. Amém? Então, entregue a sua vida, as suas preocupações, os seus problemas, todos eles nas mãos de Deus. É por dentro que Deus vai te curar. É dentro de você que Ele está fortalecendo. É no seu interior que Ele está te sustentando. Todas as suas escolhas, as suas decisões, apresente-as a Deus. Antes de tomar qualquer decisão, antes de agir de forma precipitada, fale com Deus. Dialogue com o Espírito Santo. Peça a Deus para colocar paz no seu coração diante de qualquer escolha, de qualquer atitude. Essa semana vai ser uma semana diferente. Eu creio que essa será uma semana abençoada para você. Você crê nisso? Então diga amém, eu creio. Receba essa palavra em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, um filho, uma filha, o seu cônjuge, alguém que você conhece que esteja passando por um momento difícil, um momento de dor, de perda, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se tem alguma situação ou alguma circunstância específica e você quiser colocar aqui nos comentários do vídeo, você pode colocar também. Eu vou interceder por você, pela sua vida, pela sua família. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti, entregando ao Senhor tudo aquilo que tem pesado no nosso coração. Obrigado, Pai, pela Tua fidelidade. Obrigado por nos sustentar até aqui. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa a nossa incredulidade, perdoa a nossa mania de tentar resolver tudo sozinho. Hoje, nós escolhemos confiar em Ti. Eu peço, meu Pai, que o Senhor fortaleça essa pessoa que começou a semana desanimada, sem direção. Sustenta aquele que está lutando com a mente, com o corpo, com as emoções. Traz provisão para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, Senhor. Restaura casamentos, cura aqueles que estão enfermos. Liberta aqueles que estão presos aos vícios. Queremos ser guiados pela Tua voz. Queremos caminhar, Pai, debaixo da Tua direção. Queremos lembrar que aquilo que sentimos não define quem nós somos. O que sentimos não tem o poder de cancelar aquilo que o Senhor já declarou a nosso respeito. A Tua palavra diz que o justo vive pela fé e é assim que nós queremos viver. Mesmo sem sentir, mesmo sem entender, mesmo sem ter todas as respostas, queremos confiar. Porque quem confia entrega, quem confia descansa. E quem descansa no Senhor encontra forças que o mundo não pode dar. Eu oro por essa pessoa que está lutando contra
os vícios, as drogas, o álcool, os jogos de azar, a pornografia. Eu oro por aqueles que querem parar, mas não conseguem. Por essa pessoa que está cansada de cair e que quer se levantar de uma vez por todas. Quebra as correntes, Pai. Liberta, restaura. Coloca força onde hoje só há fraqueza. Coloca esperança onde hoje tem reinado o desespero. Eu quero interceder por cada nome que for deixado aqui nos comentários desse vídeo. Pessoas que serão mencionadas aqui por seus parentes, amigos, irmãos em Cristo, filhos, filhas, sobrinhos, netos, esposas, maridos, que cada nome escrito aqui seja visitado pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor vá ao encontro de cada situação, de cada lágrima, de cada clamor. Que tudo seja feito conforme a Tua vontade, Pai. Que o Senhor atenda a cada pedido de oração mencionado aqui. E que ao final dessa semana, muitos testemunhos sejam contados. Porque nós cremos que o Senhor ainda opera. O Senhor ainda transforma. O Senhor cuida de cada detalhe. Aumenta a fé desse irmão e dessa irmã. Dá direção, dá paz, conceda descanso. Que essa seja uma semana marcada pela Tua presença. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra pela fé, meu irmão. Declare com convicção: eu escolho confiar. Eu escolho confiar. Essa mensagem abençoou a sua vida? Então não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Que Deus te conceda uma excelente semana. Amém? Conte com as minhas orações. Esteja junto aqui com a gente todos os dias pela manhã. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Tem momentos na nossa vida em que a nossa alma fica cansada. O coração desacelera, a fé parece distante e você nem sabe explicar direito o que está sentindo. Você só sabe que está vazio, desanimado e talvez até decepcionado com Deus, mesmo que você não tenha coragem de falar isso em voz alta. O desânimo é um inimigo silencioso. Ele chega aos poucos. Às vezes vem disfarçado de cansaço, de estresse, de frustração. Outras vezes ele vem vestido de lógica. Você até tenta se convencer de que não vale mais a pena insistir, que já deu, que Deus prometeu, mas não fez, que talvez você tenha entendido errado. E aí, dia após dia, sem perceber, você deixa de orar. Você simplesmente para de orar. Para de acreditar, para de tentar. Você já não espera mais por aquele milagre. Já não sonha mais com o recomeço. Você simplesmente vai vivendo. Mas por dentro, você está apagado. Deixa eu te contar uma coisa. Você não foi chamado para viver assim. Essa escuridão não é a sua casa. Essa apatia não é a sua identidade. O seu coração foi feito para crer. A sua alma foi criada para confiar. E se você ainda está aqui, ouvindo essa palavra, é porque Deus ainda quer reacender essa chama dentro de você. Talvez você já tenha chorado demais, talvez esteja se arrastando por dentro, talvez já tenha tentado de tudo, mas se ainda resta um sopro de fé aí dentro, então respira fundo, porque hoje você vai orar. E você vai orar até que algo aconteça. Bom dia,
meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Que o Senhor esteja com você aí agora, te dando força, clareza e fé para continuar. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós conseguimos alcançar muitas vidas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos. E quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se você estiver passando por um momento difícil na sua vida, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Compartilhe a sua dor com a gente. Coloque o nome de alguém por quem você está orando. Escreva aqui o milagre que você tem buscado, a resposta que você tem esperado. No final dessa mensagem nós vamos orar juntos. Eu vou orar por você, mas eu quero que você ore junto comigo. Amém? E junto com o seu pedido de oração, escreva pela fé aqui o seguinte: a tua vontade é melhor do que a minha. Escreva isso como uma oração sincera diante do Senhor. A tua vontade é melhor do que a minha. Hoje eu quero compartilhar um texto breve com você que está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 28. Diz assim: mulher, você tem muita fé. Que seja feito como você quer. Essa frase saiu da boca de Jesus. E essas palavras não foram ditas para uma rainha, nem para uma discípula famosa, nem para alguém perfeito. Ela foi dita a uma mulher estrangeira, desprezada pelos discípulos, ignorada no primeiro momento, mas que não desistiu. Era uma mulher cirofenícia. Ela veio até Jesus porque a filha dela estava sofrendo muito. Ela gritou, insistiu, implorou. Mas no começo é interessante que Jesus não respondeu nada. Ele ficou em silêncio. E o que a gente faz quando até o céu fica em silêncio? Quando parece que Deus está ouvindo todo mundo menos você. Muita gente nessa hora desanima, vai embora, se decepciona, se fecha, mas aquela mulher permaneceu ali. Ela ficou, mesmo sendo rejeitada pelos discípulos, mesmo sendo tratada como alguém de fora. E quando finalmente Jesus fala com ela, ele diz que não é certo tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Parece uma palavra dura, só que aquela mulher não se ofendeu. Ela estava ali pela sua filha. Ela olhou para Jesus e respondeu com fé: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher não queria palco, ela não precisava de um banquete, ela só queria uma migalha. Porque ela sabia que uma migalha de Jesus era suficiente. Irmãos, essa mulher representa uma fé que é rara hoje em dia. Uma fé que não se ofende com o silêncio. Uma fé que não se afasta diante da espera, que não larga Jesus quando o milagre demora. E é por isso que Jesus falou assim: você tem muita fé. E naquele momento a filha dela foi curada. Você entende isso? A resposta veio porque ela continuou, ela perseverou, ela orou até que algo acontecesse. Talvez hoje você esteja se sentindo como essa mulher, ignorado, colocado de lado, pensando que o céu está calado, mas o silêncio não é ausência.
O silêncio é prova de fé. E fé de verdade não precisa de aplauso, de sinais, ela só precisa de raiz. Continue orando, continue crendo. Mesmo que você se sinta o último da fila, porque o Deus que viu aquela mulher também está vendo você. E Ele continua dizendo que seja feito como você quer. A fé que insiste é a fé que recebe resposta. Em Salmos 42, versículo 5, está escrito assim: por que estou tão triste? O salmista conversando com ele mesmo. Por que estou tão triste? Por que estou tão aflito? Eu porei a minha esperança em Deus e ainda o louvarei. Você já teve que se encarar de verdade? Conversar com você mesmo? Ficar em silêncio por alguns minutos e perceber que o problema não é só o que está acontecendo do lado de fora, mas o que está desabando aí dentro? Tem dias que a gente acorda meio estranho, não é? A gente nem sabe o motivo, ou talvez até a gente saiba e só não quer admitir. O coração está apertado, a mente fica pesada e a vida vai seguindo. A vida continua, mas você sente que não está indo junto. E o pior é que por fora está tudo funcionando. Você levanta, se alimenta, trabalha, responde mensagens, sorri quando precisa sorrir, mas por dentro você está se arrastando. E ninguém percebe, mas você sabe. E chega uma hora que você precisa se encarar. Parar de fingir e dizer para si mesmo: ei, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? Isso também é fé, irmão. Ter coragem de olhar no espelho e admitir que você perdeu o ritmo, mas que você ainda quer voltar, isso também é fé. E talvez esse seja o seu ponto de virada. Não é uma pregação emocionante, não é um louvor triunfante, é você mesmo decidindo se levantar. É você dizendo: eu não quero viver assim. Eu não quero continuar nesse vazio. É você puxando de volta a sua própria esperança e dizendo: chega, eu já me deixei cair demais. Agora eu vou me lembrar de quem é o Deus que cuida de mim. Porque Ele cuida. Mesmo quando você se esquece, mesmo quando você duvida, mesmo quando você tem vontade de parar, de desistir. E se você, por algum motivo, parou de orar, parou de sonhar, deixou de acreditar, hoje é o dia de retomar isso. Você ainda vai sorrir por coisas que hoje só te fazem chorar. Você ainda vai agradecer pelas vitórias que agora parecem ser impossíveis. Mas para isso, você precisa se levantar por dentro, encarar o que está te afundando e colocar a esperança no lugar certo. Colocar a sua esperança em Deus. Você ainda vai louvá-lo. Amém? Isso é o que vai acontecer com quem não desiste. Tem gente que pensa que orar é só pedir as coisas para Deus. Mas eu aprendi uma coisa. Orar também é resistir. É manter viva a chama da fé, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. É dizer para Deus: eu ainda estou aqui. Eu não desisti. E mesmo sem entender, eu continuo falando com o Senhor. Isso também é fé. A oração é o que segura a gente no lugar quando o mundo tenta arrancar. É o que mantém a esperança acesa quando tudo já
desanimou a gente, sabe? É como se fosse uma raiz espiritual que mesmo sem barulho, mesmo escondida, continua te mantendo ali firme. Tem situações que a gente enfrenta em silêncio. Tem coisas que a gente não tem coragem de falar para ninguém. Mas Deus escuta. Ele escuta o que você diz e o que você sente. E mesmo que a resposta demore, orar continua sendo a forma mais poderosa de declarar que você acredita. Talvez você esteja orando há tanto tempo que já pensou em parar. Já pensou que Deus não vai fazer, que não tem mais jeito, mas independentemente do que aconteça, eu quero que você entenda, Deus está contigo. Deus está contigo, porque Ele prometeu. Em Mateus 28, versículo 20, Jesus falou o seguinte: e lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Todos os dias. Todos os dias foi o que Jesus falou. Nos dias bons, nos dias maus, naqueles dias que você não tem vontade de fazer nada, naqueles dias em que você parece ter uma fé pequenininha, Jesus está aí com você. Quando você ora sorrindo, ou quando você ora chorando, quando você acredita com todas as suas forças, ou quando você só consegue dizer assim, socorro Deus, como aquela música, né? Socorro Deus. Ele está com você, não como alguém distante, mas como um pai que te vê, te escuta e continua sustentando a sua caminhada. Então, continue orando, continue crendo. Não porque você sabe o que vai acontecer, mas porque você sabe quem está ao seu lado. Não deixe de acreditar. Jesus te ama, Ele tem um propósito para a sua vida, para a sua família. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários. Isso é um ato de fé também. E declare o seguinte: a tua vontade é melhor do que a minha. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra. Eu te agradeço por cada pessoa que chegou até aqui. Te agradeço porque o Senhor ainda fala conosco. Porque mesmo quando tudo parece silêncio, a tua presença continua sendo real. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por sustentar a nossa fé, mesmo quando ela está por um fio. Obrigado por lembrar com amor que ainda vale a pena orar, que ainda vale a pena acreditar, que ainda existe propósito, mesmo quando a gente não vê. Nós queremos te pedir perdão, Pai. Nos perdoe pelas vezes em que o desânimo foi mais forte do que a nossa oração. Por cada dia em que deixamos de dobrar os joelhos, porque achamos que não adiantava mais. Perdão por ter deixado o tempo passar sem abrir a boca, sem levantar os olhos, sem nos lembrar de quem é o Senhor. Perdão pelas promessas que nós desacreditamos, pelas palavras que nós já não declaramos mais para o Senhor. Hoje nós estamos aqui, voltando para a Tua presença. Não com tudo resolvido, mas com o coração aberto, com a alma cansada talvez, mas disposta, querendo Te encontrar novamente, querendo reacender aquilo que apagou, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor conhece a dor que a gente não consegue explicar. Só o Senhor entende o silêncio que nós carregamos por dentro. É por isso que nós oramos. Não porque está tudo bem,
mas porque nós ainda cremos que o Senhor é bom, que o Senhor está aqui. Ó Deus, eu apresento ao Senhor essa pessoa que tem orado por tanto tempo, mas que por algum motivo se enfraqueceu nos últimos dias. Ela acreditou por tantos anos, mas agora se cansou. Essa pessoa que ouviu tantas mensagens, mas mesmo assim hoje se sente sozinha. Toca esse coração, Pai. Dê a ela um sinal, não um sinal de milagre, mas um sinal de que o Senhor ainda está por perto. Um sinal de que o Senhor ainda escuta. Que ela sinta agora a Tua presença, enchendo esse ambiente. Que ela sinta paz, onde nesse momento há confusão. Que ela receba forças, vigor, onde só havia esgotamento. E que ela receba no seu coração essa verdade de que o Senhor não está longe. O Senhor está ao lado dela, até o último dia, até o final dos tempos. Eu oro por essa pessoa que não vê mais saída, por quem está pensando em desistir, por aquele que está cansado, exausto, desesperado. Liberta esse coração da paralisia, do desânimo. Que essa mensagem seja como um empurrão divino, dizendo: continua, ore, fique firme. Eu oro por aqueles que estão enfrentando enfermidades, dias de incerteza, de dor. Senhor, dê a cura para essa pessoa. Restaura, fortalece o sistema imunológico, acalma essa mente, dê sabedoria a esses médicos, dê paz aos familiares. Que esse momento difícil seja vivido com a certeza que o Senhor continua segurando cada detalhe. Eu oro por aqueles que estão lutando contra os vícios. O vício do álcool, dos jogos, vício da pornografia, da mentira, qualquer tipo de compulsão. Quebra essas correntes, Pai. Tira essa pessoa desse ciclo. Dê a ela a Tua liberdade. Eu quero orar por esse casamento que está em crise, por esse casal que está pensando em se divorciar. Visita essa família, esse relacionamento. Ensina essas pessoas a perdoar, a recomeçar, a amar com paciência. Conceda, Pai, um novo tempo para esse casal. Um tempo de maturidade, de leveza, de empatia, de paz. Eu quero colocar diante do Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Todas as pessoas que estão orando aqui por suas famílias, por um amigo, por um filho, por um parente, todos os nomes que foram mencionados aqui nos comentários. Conceda a cada um aquilo que foi pedido, segundo a Tua vontade. Eu quero orar também por essa pessoa que não escreveu nada aqui, que não teve nem forças para escrever, mas que sentiu tudo. Por aqueles que não conseguem mais orar em voz alta. Que esse momento agora seja um recomeço. Que o Senhor fortaleça essa fé silenciosa e transforme essa pausa em um ponto de virada. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Continue crendo, continue orando, continue mantendo essa conexão com Deus, com o Espírito Santo, se alimentando da palavra. Todos os dias tem mensagens inéditas aqui, então visite o nosso canal, se inscreva, como eu disse no começo. Não deixe de ter esse momento de devocional com o Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Deus te abençoe
Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.